Gabriel caminhou lentamente pelo corredor iluminado pelos raios de sol da tarde, sentindo a brisa morna que atravessava as janelas altas. Fazia apenas alguns meses que seu pai, Ricardo, faleceu de forma repentina, deixando-o atordoado e cheio de perguntas sem resposta. O casarão herdado, com suas paredes grossas e móveis antigos, passou a ser o palco de lembranças que teimavam em ecoar pela mente do jovem. Ele se lembrava de quando era criança e corria por aqueles corredores, ouvindo as gargalhadas de Ricardo, que cuidou dele com carinho desde que sua mãe biológica partiu. Por um tempo, tudo pareceu tranquilo, até o dia em que Beatriz chegou e conquistou o coração de seu pai. Ela trazia um sorriso sedutor e uma elegância inegável. Gabriel ficará feliz em vê-lo recomeçar depois de tanto luto, mas aos poucos notou algo estranho no olhar da madrasta, algo que não compreendia totalmente. Ele se aproximou de uma das janelas, observando o jardim bem cuidado que se estendia até os vinhedos. As videiras pertenciam à família havia gerações, e Ricardo se orgulhava de cada cacho que nascia. Nas noites mais frias, o pai percorria as plantações envolto em um casaco grosso, certificando-se de que nada prejudicaria o desenvolvimento das uvas. Gabriel presenciara essa dedicação em diversas ocasiões. Observava o pai segurar um cacho e avaliá-lo com um brilho no olhar, como se cada detalhe importasse para a qualidade do vinho. Ele amara esse trabalho e sempre demonstrou um senso de responsabilidade invejável. Então, de súbito, adoecera e morrera em menos de 2 semanas. Beatriz afirmara que ele sofrerá um colapso e desfaleceu em seus braços, sem tempo de pedir ajuda. Ainda penso que a morte dele foi estranha, comentou Gabriel consigo mesmo, sem esperar resposta de ninguém. Perdoe-me, senhor? Perguntou Elisa, que surgiu atrás dele com uma expressão surpresa. Ela era filha de uma das cozinheiras mais antigas da casa e cresceu junto de Gabriel. Agora, trabalhava como ajudante direta na mansão e dedicava-se a manter tudo em ordem. Nada, retrucou Gabriel, olhando para ela com um sorriso triste. Eu só estava aqui, lembrando do papai. Todos nós sentimos muito a falta dele, disse Elisa, aproximando-se com um olhar compreensivo. Ainda é difícil acreditar que se foi tão rápido. Ele concordou com a cabeça. Sabia que Elisa estava sempre ao seu lado, mas havia certos assuntos delicados demais para abordar. Há pouco, ele encontrou uma anotação de Ricardo, escondida atrás de um quadro no escritório, que dizia algo sobre o comportamento de Beatriz. As palavras eram confusas, mas deixavam transparecer que ele desconfiava de algum tipo de traição ou conspiração. Contudo, sem provas claras, Gabriel não sabia como reagir nem a quem recorrer. Seu pai sempre fora cauteloso quando se tratava de assuntos importantes, e aquilo certamente indicava que havia motivos para preocupações sérias. Talvez fosse apenas uma suspeita infundada. Ainda assim, Gabriel sentia o coração bater mais forte toda vez que se lembrava das poucas frases anotadas. Elisa, preciso de um favor, disse ele, rompendo o silêncio. Poderia vasculhar o sótão e me ajudar a achar documentos antigos do papai? Cadernos, diários, qualquer coisa onde ele pudesse ter deixado instruções ou anotações sobre a vinícola. Ela concordou prontamente, pois sabia que a empresa estava em transição e o novo responsável, no caso Gabriel, teria de organizar tudo para manter os negócios funcionando. O semblante de Elisa, porém, demonstrava que ela compreendia que o pedido ia além de papéis administrativos. Havia um peso na voz dele, algo que indicava a busca por respostas sobre a morte de Ricardo. Sem hesitar, ela se afastou, determinada a ajudar em tudo que fosse possível. Gabriel voltou a percorrer as salas da casa, detendo-se diante de um grande retrato pendurado sobre a lareira. Na pintura, Ricardo aparecia em pé, segurando uma garrafa de vinho que produziu com orgulho, enquanto, ao lado, Beatriz exibia um sorriso que sempre parecia calculado. Aquele quadro foi pintado logo depois do casamento dos dois. Gabriel se lembrava bem da cerimônia, que aconteceu no jardim sob um arco de flores brancas. Ele viu o pai trocar votos com Beatriz, prometendo fidelidade e amor eterno. Observando de longe, naquele dia, o rapaz pensara que poderia ser feliz ao lado dela, mas, com o passar do tempo, percebeu que a madrasta se mostrava reservada em excesso. Em alguns momentos, ficava estranhamente distante e evasiva, deixando o ambiente frio sempre que possível. Às vezes, tratava Gabriel de maneira quase afetuosa em público, mas, quando não havia testemunhas, restringia-se a diálogos secos e olhares carregados de desconfiança. Com licença, Gabriel, chamou a voz de Beatriz, vinda de algum ponto atrás de si.
Posso saber o que tanto observa nesse quadro? O jovem se virou, vendo a madrasta parada no meio da sala, braços cruzados sobre um fino robe de seda, o rosto impenetrável. Só estava lembrando do dia em que vocês se casaram, ele explicou, sem desviar o olhar. Meu pai parecia muito feliz. E estava, retrucou ela, com um meio sorriso. Devo dizer que sinto falta dele todos os dias. Gabriel se aproximou, tentando captar alguma emoção genuína no olhar de Beatriz. Ela parecia suave, mas, ainda assim, desconfortável. Você sabe que sempre poderá contar comigo, certo? Completou a madrasta, pousando uma mão delicada no ombro do enteado. Agora somos só nós dois nesta casa, e eu quero seu bem. Ele concordou, sem muita convicção. Agradeço, Beatriz. Vou precisar de apoio para tocar a vinícola. Muitas responsabilidades ficaram em minhas mãos. Ela sorriu, mas seus olhos esquivaram-se, como se não quisesse encarar Gabriel diretamente por muito tempo. Quando se afastou, deixou um rastro do perfume floral que costumava usar. Assim que sumiu pelos corredores, Gabriel sentiu-se sozinho de novo, embora estivesse cercado de empregados e de lembranças de seu pai. Havia alguma coisa na forma de agir de Beatriz que o deixava cada vez mais desconfiado. Talvez fosse apenas uma intuição, mas ela pesava na alma dele com força. Ele se lembrou de certas conversas sussurradas que ouvira à tarde da noite, quando Beatriz acreditava que ele já dormia. Ela falava sobre documentos, testamento e outras formalidades. Certa vez, Gabriel se aproximou da porta entreaberta e escutou-a discutir com alguém ao telefone. Preciso que tudo esteja no meu nome, custe o que custar, ela disse num tom frio. Contudo, assim que percebeu um ruído, encerrou a ligação rapidamente e fingiu surpresa ao vê-lo. Meu querido, está se sentindo bem? Não deveria estar de pé essa hora, disse, com um sorriso que aparentava carinho, mas soava mais como uma máscara de conveniência. Depois de ficar mais alguns minutos na sala, ele decidiu que precisava espairecer e foi até a área dos fundos, onde ficava o galpão de processamento das uvas. No caminho, cruzou com um grupo de funcionários que respeitaram seu pai e agora acenava respeitosamente para ele. Sentia-se pressionado a honrar o legado de Ricardo, mas não sabia se conseguiria lidar com o volume de trabalho e, ainda por cima, investigar as circunstâncias obscuras envolvendo a morte repentina do pai. Quando se aproximou das enormes cubas de aço onde fermentavam as uvas, lembrou-se de acompanhar Ricardo em cada etapa do processo. Ele e o pai provaram diferentes lotes de vinho, discutiram sabores, planejaram exportações. Era como se cada passo ali tivesse a assinatura de Ricardo. O falecido construiu toda a infraestrutura com esforço, almejando passar a herança ao filho no momento oportuno. Porém, esse momento chegou de modo abrupto e sem despedidas adequadas. Gabriel chamou um dos empregados, ao vê-lo pensativo, precisamos da sua aprovação para comprar mais barris de carvalho para a safra do próximo semestre. O senhor pode me ajudar com isso? Ele concordou. Claro, vamos conversar sobre os detalhes depois. Mande-me a lista de fornecedores para que eu possa avaliar os orçamentos. O funcionário acenou com um semblante de confiança, mas Gabriel via em seus olhos a expectativa de que ele conduzisse o negócio à altura de Ricardo. Era uma responsabilidade e tanto. Contudo, havia algo mais urgente em sua mente, a estranha sensação de que o pai não faleceu por causas naturais. Ele estava muito forte e saudável para sucumbir tão repentinamente, pensou. E aquela anotação no diário, que ainda não fora completamente decifrada, só reforçava suas suspeitas. Ao voltar para o casarão, Gabriel encontrou Elisa no grande saguão, carregando alguns cadernos e livros antigos. Ela sorria, mas exibia traços de preocupação. Encontrei isso lá no sótão, entre baús cheios de roupas e quinquilharias. Não parece ser apenas contabilidade, mas ainda não tive tempo de folhear. Ele apanhou os objetos. Muito obrigado, Elisa. Vou conferir tudo ainda hoje. Estou curioso para saber se há alguma menção a algo importante sobre, bem, você entende. Ela sentiu, compreendendo que se referia às circunstâncias da morte de Ricardo. Eu sei. Caso queira ajuda, estarei na cozinha com minha mãe mais tarde. Pode me chamar, caso precise. Gabriel esboçou um sorriso de gratidão. Ele sabia que Elisa nutria um carinho sincero por sua família e, embora não dissesse em voz alta, temia também que houvesse algo terrível por trás do falecimento de Ricardo.
O semblante dela se tornou mais cauteloso desde o enterro. Muitas vezes, Gabriel percebia Elisa lançando olhares desconfiados na direção de Beatriz. Retirou-se para o antigo escritório do pai, um local amplo, cheio de estantes robustas e janelas que davam vista para as parreiras ao longe. Era um canto silencioso, com cadeiras estofadas de couro e uma grande mesa de madeira escura. Ali, depositou os cadernos sobre a mesa e começou a folheá-los. Encontrou diversas anotações sobre colheitas passadas, quantidades de garrafas produzidas, contas a pagar, mas nada que indicasse algo suspeito. Até que, em um dos diários, esbarrou em páginas repletas de reflexões mais pessoais, quase como se Ricardo quisesse desabafar. Diante de cada linha, Gabriel sentia um misto de saudade e apreensão. Ontem, Beatriz discutiu comigo sobre a herança. Perguntou quando eu mudaria o testamento para colocá-la como beneficiária principal. Respondi que Gabriel viria em primeiro lugar, pois é meu filho legítimo e quem sempre esteve ao meu lado. Ela não gostou. Falou que eu deveria pensar melhor e agir com mais praticidade. Ela pareceu furiosa. O coração de Gabriel acelerou com essa passagem. Aquilo lançava uma luz sombria sobre as intenções da madrasta. Continuando a leitura, encontrou outra nota: sinto-me cada vez mais cansado. Já não durmo bem. Tenho pesadelos com minha morte, como se ela estivesse me rondando. Beatriz sugeriu alguns remédios, mas algo em seu olhar me deixa nervoso. Hoje, ela insistiu para que eu tomasse algo antes de dormir. Vou recusar. Ele releu aquelas linhas diversas vezes, com o corpo inteiro em tensão. Parecia claro que Ricardo, nos dias anteriores ao falecimento, passará a desconfiar das intenções de Beatriz. E, ainda assim, morreu tão rápido que não teve tempo de buscar ajuda ou contar tudo diretamente a Gabriel. As pistas deixadas ali eram suficientes para levantar uma grave suspeita: assassinato. Com o coração latejando, Gabriel ergueu o olhar para a porta, como se esperasse que alguém aparecesse de repente para lhe surpreender. Então, quase num sussurro para si mesmo, disse: meu pai não partiu de maneira natural. Ele se lembrou de cada detalhe do dia do velório. Beatriz chorava copiosamente, de modo até convincente, mas quase ninguém, fora Gabriel e Elisa, estivera perto dela naqueles momentos de luto mais intenso. Ele a vira saindo de perto do caixão de repente, coberta de suor, como se estivesse à beira de um ataque de pânico. Na época, interpretou aquilo como manifestação de tristeza, mas, agora, à luz das anotações, parecia mais uma reação de culpa. Largou o diário sobre a mesa e foi até a janela, respirando profundamente. Precisava ser cauteloso. Não podia simplesmente acusar a madrasta sem provas concretas. Se ele a confrontasse abertamente, talvez acabasse prejudicando a si mesmo. Beatriz ainda controlava a parte considerável dos negócios e tinha uma lábia convincente. Além disso, a lei exigiria evidências, e não apenas suposições. Ele decidiu que investigaria mais, tentando entender qual era o plano dela e quem poderia estar envolvido. Talvez houvesse até a possibilidade de não ser apenas ela, mas também algum funcionário corrompido pelo desejo de lucro fácil. Quando anoiteceu, ele desceu para jantar com todos à mesa, algo que costumavam fazer em família, mas que ultimamente se tornou um evento frio e pouco acolhedor. Beatriz se sentava na cabeceira que antes fora de Ricardo, com uma postura altiva. Elisa e a mãe serviam a comida, e Gabriel, em silêncio, analisava cada gesto da madrasta. Ela falava de amenidades, elogiava a nova safra de vinhos e comentava sobre visitas à cidade para resolver assuntos bancários. Em dado momento, olhou para Gabriel e, sorrindo, perguntou: como foi seu dia, meu querido? Parece tão pensativo. Estive revisando os documentos do papai e tentando entender melhor certas decisões que ele tomou antes de falecer. Que bom, disse ela, recostando-se na cadeira. Ricardo queria que você continuasse o trabalho dele. Fico feliz em ver que está se esforçando. Gabriel aqueceu, mas seu estômago revirava com a hipocrisia que acreditava estar presenciando. Ele não quis prolongar a conversa e desculpou-se antes da sobremesa, dizendo que precisava descansar. Subiu as escadas e passou pelo corredor até chegar ao próprio quarto. Afastou as cortinas, contemplando a noite sem estrelas. Uma lua tímida iluminava as parreiras lá fora. Ele pensava em como o pai o ensinara a apreciar aquele tipo de vista, reforçando a importância de valorizar a terra que alimentava a família e gerava vinhos prestigiados.
Em certo ponto da madrugada, sem conseguir dormir, Gabriel desceu as escadas novamente e foi até a biblioteca. Ligou o abajur de canto e sentou-se para reler o diário. Focou nas últimas páginas, aquelas escritas no período imediatamente anterior à morte de Ricardo. Sinto dores no peito que não passam, mesmo com remédios. Beatriz disse que preciso descansar, mas não confio na forma como ela me olha. Se algo me acontecer, espero que Gabriel não seja prejudicado. Quero que meu filho fique a par das minhas decisões sobre a vinícola. Ele é o herdeiro legítimo. Lágrimas discretas surgiram nos olhos do rapaz. Ele não sabia se era dor ou raiva que o dominava. Talvez um misto de ambas as sensações. Quis ter estado mais atento à saúde do pai, ter questionado mais, chamado o médico em tempo hábil. Perguntou-se o que Beatriz teria feito exatamente e por que escolher aquele caminho. Ganância, poder, dinheiro, respondeu uma voz interna. Mas ele também se questionava se haveria outro motivo oculto. O relacionamento dos dois fora, de certa forma, conturbado desde o começo, pois ele sempre notava algo de teatral nos gestos da madrasta. Um ruído de passos no corredor o alertou. Ele fechou o diário depressa e apagou a luz. Permaneceu na penumbra, tentando escutar. Passos leves, quase inaudíveis, aproximavam-se. A porta do escritório estava entreaberta, e ele viu uma sombra feminina estancando no umbral. Segurou a respiração. Depois de segundos tensos, o vulto sumiu, e o silêncio voltou a reinar. Gabriel não sabia se fora Elisa, preocupada com ele, ou se fora a própria Beatriz, suspeitando de suas investigações. Em qualquer caso, não poderia baixar a guarda. Subiu então para seu quarto, levando consigo o diário. Já passava da meia-noite, por mais que estivesse exausto, não conseguiria dormir sem estabelecer um plano. Decidiu que, no dia seguinte, conversaria com Elisa para ver se ela percebeu algo suspeito nos últimos tempos, algo que pudesse ajudar a desvendar esse mistério. Precisava reunir toda a informação possível antes de enfrentar a madrasta. Uma acusação falsa poderia lhe custar a credibilidade e, principalmente, a segurança. Entretanto, os escritos de Ricardo revelavam que não se tratava de um mero capricho, havia sérias razões para duvidar da inocência de Beatriz. Ele se deitou, apertando o diário contra o peito, como se abraçasse o pai numa última despedida. Lembrou-se de quando era criança e Ricardo o confortava durante as tempestades, dizendo que tudo passaria e que o sol voltaria no dia seguinte. Agora, a tempestade era outra, muito mais intensa, e o sol tardaria a chegar. Gabriel só rezava para ter forças de suportar e expor a verdade, custasse o que custasse. Talvez estivesse prestes a descobrir que o preço seria muito alto. Mas ele não recuaria. Precisava honrar a memória de Ricardo, o homem que o criará com tanto amor e deixava como herança não apenas a vinícola, mas um legado de coragem e perseverança. Aquela noite, passada em claro, simbolizaria o início de uma jornada perigosa, na qual nada seria como antes. E quando o primeiro raio de sol atravessou a janela, Gabriel decidiu que estava pronto para prosseguir, mesmo sem saber até onde as descobertas sombrias o levariam. Na manhã seguinte, Gabriel despertou com a sensação de ter passado a noite em claro, abraçado ao diário do pai. Ele ainda sentia o peso de cada palavra que lera, principalmente as passagens em que Ricardo mencionava a desconfiança em relação a Beatriz. O sol tímido adentrava o quarto, convidando-o a enfrentar a rotina do casarão. Embora o corpo parecesse exausto, ele juntou forças e saiu da cama, decidido a conversar com Elisa sobre as descobertas que fizera. Desceu as escadas em silêncio, passou pelo longo corredor e encontrou a jovem na cozinha, ocupada em separar frutas para o desjejum. Bom dia, cumprimentou ela, notando a expressão abatida de Gabriel. Conseguiu dormir? Ele balançou a cabeça, puxando uma cadeira para sentar-se. Não muito. Preciso lhe contar o que descobri. Acho que papai não morreu de causas naturais. Elisa arregalou os olhos. Eu também vinha desconfiando de algo assim, mas não tinha certeza. O que o diário dizia? Ele suspirou, relembrando cada linha. Ele anotou suspeitas sobre a Beatriz. Falou que ela insistia para que ele tomasse remédios estranhos, e depois registrou um mal-estar persistente. Disse que, se algo acontecesse, queria me proteger. Agora tenho quase certeza de que ela foi responsável pela morte dele. A jovem apoiou a mão sobre a de Gabriel. Meu Deus!
precisamos fazer alguma coisa. Ele concordou. Vou ser cauteloso. Se eu confrontá-la sem provas concretas, posso me colocar em perigo. Uma tensão pairou no ar. Elisa se levantou e trouxe um prato de pães. Coma alguma coisa. Você vai precisar de energia. Vou tentar descobrir mais sobre os hábitos dela. Quem sabe converso com alguns funcionários. Pode haver alguém que tenha presenciado algo suspeito. Obrigada, Elisa. Só tome cuidado. Gabriel comeu rapidamente, sem sabor, enquanto pensava nos próximos passos. Assim que terminou, seguiu para o escritório do pai, onde pretendia reler o diário e ver se havia algum detalhe que pudesse ter passado despercebido. Entretanto, ao chegar lá, encontrou Beatriz folheando papéis sobre a mesa. Ela ergueu o olhar e abriu um sorriso calculado. Vejo que está interessado em manter as finanças em dia, comentou, mantendo um tom gentil. Estou revisando algumas contas antigas do seu pai. Quero ter certeza de que não vamos enfrentar dívidas. Ele forçou uma expressão neutra. Claro. Toda ajuda é bem-vinda. Mas é um pouco cedo para mergulhar nessa papelada. Beatriz riu discretamente. Somos uma família de negócios, meu querido. O tempo não espera. Gabriel aproximou-se e notou que ela examinava registros de safra e vendas. Não havia sinal de que mexeu no diário, mas ele temeu que tivesse se aproximado demais de descobrir algo. Ainda segurando os papéis, ela mudou de assunto subitamente. Hoje à tarde, pensei em preparar um chá para nós. Ando me sentindo tensa depois de tudo que aconteceu. Acho que nos fará bem relaxar um pouco. Ele notou a voz suave e sentiu um arrepio. Claro, mais tarde encontrarei você no salão. Ela acenou e saiu, deixando Gabriel intrigado. Não havia como negar que a madrasta estava agindo com cautela, talvez testando para ver até que ponto ele desconfiava dela. No meio da manhã, Elisa retornou com novidades. Encontrou-o numa das varandas, contemplando as parreiras. Conversei com 2 funcionários, disse ela, sem rodeios. Eles alegaram que, nos dias anteriores à morte de Ricardo, Beatriz chamou um médico particular para cuidar do seu pai, mas ninguém chegou a ver esse médico de verdade. Ele nunca apareceu depois. Foi tudo muito discreto. Gabriel franziu o senho. Estranho. Papai sempre confiou no Dr. Esteves, que o acompanhou por anos. Por que trocar de profissional assim, do nada? Exatamente. E tem mais, Antônio, o jardineiro, afirmou que ouviu Beatriz ao telefone comentando que tudo correrá como planejado na noite em que Ricardo morreu. Isso confirma as piores suspeitas, sussurrou Gabriel. Mas ainda carecemos de prova real. Elisa ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Se ela fez mesmo algo contra Ricardo, vai querer fazer o mesmo contra você se perceber que você desconfia. Por favor, fique atento. Ele respirou fundo. Eu não vou recuar. Mas prometo ser cuidadoso. Mais tarde, perto do horário combinado, Gabriel se dirigiu ao salão da casa, onde encontrou Beatriz parada junto a uma mesinha de chá. A porcelana finíssima era decorada com detalhes florais. Ela serviu 2 xícaras e o convidou a sentar-se em uma poltrona próxima. O aroma doce que emanava do bule chamou a atenção dele, que decidiu fingir interesse para não parecer desconfiado. Gosta? É um chá de ervas que aprendi a preparar em minhas viagens, comentou ela, observando cada reação de Gabriel. Ele, com cautela, deixou a xícara sobre a mesa. Estava ansioso para conversar sobre a vinícola. A safra deste ano exige muitos cuidados, principalmente na fermentação. Meu pai tinha tudo no caderno de anotações, mas estou descobrindo alguns detalhes adicionais. Beatriz tomou um gole do próprio chá e sustentou o olhar dele. Que tipos de detalhes? Ah, nada demais. Apenas o ponto exato de colheita, temperatura, essas coisas, mentiu. Sabia que precisava omitir qualquer menção a suspeitas. Ela sentiu, mas fez um gesto para que bebesse também. Por cortesia, Gabriel fingiu levar a xícara aos lábios. Sabia que era arriscado ingerir qualquer coisa oferecida por ela sem confirmação de que estava livre de substâncias suspeitas. Quando pôs a xícara de volta à mesa, Beatriz soltou um sorriso discreto. Você anda tão tenso, Gabriel.
devia se soltar. Nossa casa não precisa ser um ambiente de paranoia. Ele sorriu de forma contida. Estou me adaptando. É muita responsabilidade. Ela levantou-se, com um movimento gracioso, recolheu a xícara de Gabriel, levando-a novamente ao bule. Vou buscar açúcar. Talvez fique melhor doce. Assim que ela saiu, ele aproveitou para virar a xícara devagar e derramar o conteúdo em um vaso de planta ao lado, tomando cuidado para não deixar vestígios. Temeu que houvesse algo ali. Se fosse seguro, poderia alegar que apenas esfriou demais. Se fosse venenoso, talvez tivesse evitado uma tragédia. Quando Beatriz retornou, notou a xícara vazia e elevou as sobrancelhas. Nossa, parece que aprovou o sabor. Gabriel reprimiu um desconforto. Estava bom, mas meio forte. Fiquei sem graça de pedir mais água. Ela mordeu o lábio, sem esconder um leve desapontamento, e recolocou a xícara no lugar. Não se preocupe. Da próxima vez, acrescentarei mais água. Agora, se me der licença, preciso resolver alguns detalhes com o contador da família. Ela se afastou, e Gabriel percebeu que suas mãos tremiam. Tinha convicção de que a madrasta poderia estar tramando algo. Precisava agir rápido. Não contou sobre a existência do diário a ninguém além de Elisa, mas, talvez, fosse hora de consultar algum advogado de confiança, alguém que pudesse investigar de forma mais profissional. Ao mesmo tempo, sentia a urgência de revelar toda a verdade, como uma forma de fazer justiça ao pai. Pouco depois, Elisa o procurou novamente, trazendo um semblante preocupado. Há algo que você precisa ver, sussurrou, puxando-o pelo braço em direção à cozinha. Lá, mostrava-lhe um pequeno frasco de vidro que encontrara no lixo, atrás de algumas sacolas. Não sei o que é, mas tem um resíduo esverdeado e o cheiro é forte. Gabriel pegou o frasco, analisou-o e sentiu um odor químico acentuado. Deve ser algum tipo de droga ou veneno. Vou tentar descobrir mais tarde. Não o jogue fora. Ela concordou e guardou o objeto em um pano limpo. Já avisei que me responsabilizo pelos restos de lixo hoje. Ninguém vai saber que encontrei isso. Naquela mesma tarde, Gabriel começou a sentir-se estranhamente tonto. Na hora do jantar, uma fraqueza se apoderou dele, e mal conseguia levar a comida à boca. Elisa o encarou com preocupação e, discretamente, o ajudou a se retirar para o quarto. Lá, ele tirou a camisa e se deitou, suando frio. Não tomei nada daquele chá. Será que eu? Elisa sentou-se ao lado, medindo a temperatura dele com as costas da mão. Talvez tenha sido outra coisa que ela colocou. E se for algo que provoca efeitos retardados? Ele tentou manter-se lúcido, mas as pálpebras pesavam. Não fique aqui. Ela pode. Antes que terminasse, desmaiou. Elisa entrou em pânico, mas não pôde chamar um médico local sem alertar Beatriz. Precisava pensar em como agir. Na manhã seguinte, Gabriel não acordou. O corpo permanecia com batimentos tão fracos que pareciam inexistentes. Elisa colocou o ouvido no peito dele, mal conseguindo escutar algo. Desesperada, chamou a ajuda de um outro empregado confiável para tentar levá-lo a algum socorro. Foi nesse instante que Beatriz surgiu. Vestia um robe elegante e trazia um semblante falsamente preocupado. O que aconteceu com Gabriel? Perguntou, aproximando-se do rapaz desacordado. Elisa, nervosa, respondeu, ele está muito fraco, não reage. Precisamos de um médico. Beatriz suspirou. Claro. Chamarei alguém. Mas não se preocupem, eu conheço um especialista. Vou resolver tudo. Elisa insistiu em acompanhar, mas Beatriz afastou, decretando que ficaria no quarto até a chegada desse suposto médico. No entanto, ao longo do dia, ninguém apareceu. No final da tarde, Beatriz desceu as escadas com expressão grave, anunciando que Gabriel falecera. Mostrou um atestado de óbito que, supostamente, confirmava a morte súbita por causas naturais. Elisa entrou em choque. Isso é impossível. Ele estava vivo ontem à noite. Precisamos chamar o Dr. Esteves, ele conhece a família. Beatriz negou com veemência. O Dr. Esteves está ausente da região. Já resolvi com outro profissional.
Infelizmente, não há mais nada a fazer. Um clima pesado tomou conta do casarão. Os empregados ficaram incrédulos, mas não ousaram desafiar a viúva de Ricardo. Elisa, transtornada, procurou o corpo de Gabriel, mas o caixão fora lacrado às pressas, pois Beatriz alegava que o estado do enteado não permitiria um velório prolongado. Elisa apenas viu de relance o rosto pálido do rapaz, imóvel, antes de o caixão ser fechado definitivamente. Na mesma noite, sob uma fina garoa, ocorreu um enterro apressado no cemitério local. Beatriz manteve uma cerimônia discreta, argumentando estar devastada pela tragédia repentina. Um pequeno grupo de funcionários acompanhou, mas a maioria permaneceu confusa e abalada demais para questionar. Elisa chorava de forma inconsolável, negando-se a acreditar que Gabriel partirá tão rápido. No entanto, sob a terra úmida, Gabriel estava vivo, preso dentro do caixão. O veneno que Beatriz usava possuía um efeito que desacelerava drasticamente os batimentos cardíacos, dando a falsa impressão de morte. Somado ao pânico que dominara Elisa, não houve tempo de examinar o corpo com a devida calma. A escuridão era total, o ar rareava a cada segundo, e, quando recobrou os sentidos, Gabriel sentiu que o mundo era um aperto sufocante e cheio de cheiro de madeira. Com muito esforço, tocou as paredes internas e compreendeu a terrível realidade: fora enterrado vivo. Não, não pode ser, balbuciou, o coração disparando em desespero. As unhas arranhavam o revestimento do caixão enquanto ele tateava em busca de qualquer saída. Não havia espaço para se mover. A respiração ficava mais acelerada e, a cada suspiro, perdia oxigênio. Em meio ao pavor, lembrou-se de um ensinamento do pai sobre manter a calma em situações críticas, embora Ricardo jamais tivesse imaginado que o filho enfrentaria algo tão extremo. Com movimentos trêmulos, Gabriel bateu na tampa, sentindo a madeira levemente frouxa. Talvez não tivesse empregado o caixão com perfeição na pressa de encobrir o crime. Ele reuniu as últimas forças, empurrou a madeira várias vezes, numa repetição desesperada, até que ela cedeu. A terra começou a cair em pequenas porções, e, com dificuldade, ele tentou cavar para cima, em busca de ar fresco. O processo foi exaustivo. A sensação era de ser esmagado pelas camadas úmidas de solo. Seu corpo doía, os pulmões imploravam por oxigênio. Após o que pareceram horas, seus dedos atravessaram a superfície, encontrando o ar gelado da noite. Gabriel emergiu do solo como um moribundo renascido, tossindo e engasgando. A chuva fina batia em seu rosto sujo, e o vento cortante fustigava sua pele. Ele não sabia quanto tempo ficou soterrado. Precisava fugir dali antes que alguém o visse. Cambaleou pelos túmulos, aproveitando a escuridão para escapar. Conseguiu alcançar uma estrada de terra próxima, tremendo dos pés à cabeça, sem saber aonde ir. Preferiu evitar qualquer lugar público, pois poderia atrair atenção ou, pior, ser visto por um capanga de Beatriz. Então decidiu voltar ao casarão, mas não pela entrada principal. Precisava encontrar Elisa. Estava convencido de que ela não participaria do plano da madrasta. Ela certamente sofreu ao acreditar em sua morte. Depois de quase uma hora de caminhada penosa, Gabriel transpôs a cerca dos fundos da propriedade, encharcado pela garoa que caía sem trégua. Contornou a lateral da casa e avistou uma janela iluminada. Com cautela, aproximou-se e notou que era a cozinha. Lá dentro, enxergou Elisa sentada, chorando baixinho. Sentiu um nó na garganta ao constatar o pesar dela. Bateu de leve na vidraça, só o suficiente para chamar atenção. Ao vê-lo, Elisa deixou cair o copo que segurava, espantada como se enxergasse um fantasma. Correu para abrir a janela. Gabriel! Como, meu Deus, você está vivo! Ela ajudou a entrar, tremendo de emoção e medo. Você parece terrível, está sujo de terra. Ele quase não tinha forças para responder. Fui enterrado vivo. Ela me deu algo que fez meu coração parar. Acordei no caixão. Meu Deus, que pesadelo! Elisa abraçou-o, os olhos marejados. Eu sabia que havia algo errado. Eu tentei examinar seu pulso, mas não senti nada. Você estava tão gelado. Ela chamou um médico desconhecido. Disse que você morreu. Não tive tempo de questionar. Gabriel desabou numa cadeira, sentindo dores por todo o corpo. Precisamos desmascarar Beatriz.
Tenho certeza de que ela fez o mesmo com papai. Se ela me enterrou para herdar tudo, não há limites para o que pode fazer. Elisa concordou, pegando toalhas limpas para aquecê-lo. Mas como vamos proceder? Se ela descobrir que você escapou, vai tentar algo pior. Ele balançou a cabeça, a raiva crescendo em seu peito. Não podemos ir à polícia sem evidências claras. Ela provavelmente subornou médicos e documentos oficiais. Vamos planejar com cuidado. Mas não posso continuar escondido. Vou lutar pelo que é meu e honrar a memória do papai. E, desta vez, ela não vai escapar. Elisa assentiu, com lágrimas nos olhos. Conte comigo, Gabriel. O que eu puder fazer para ajudar, farei. Só temos que ser inteligentes. Ele respirou fundo, lembrando-se dos escritos do pai no diário, das notas que indicavam a perversidade de Beatriz e do perigo que ela representava. Precisava colocá-la em uma armadilha na qual ela mesma confessasse o crime. Talvez fosse a única maneira de garantir que pagasse pelo que fizera. Sabia que uma batalha arriscada se anunciava, mas não havia volta. Sobreviver ao enterro vivo era prova de que ele estava disposto a qualquer sacrifício para pôr fim àquele pesadelo. Naquele instante, molhado, sujo e fraco, Gabriel sentiu nascer dentro de si uma força diferente. Ele não era mais o jovem inseguro que temia ofender a madrasta. Agora, compreendia a extensão da crueldade dela e as consequências que isso tivera na própria vida e na de seu pai. Levantou-se com esforço, amparado por Elisa, e disse baixinho, mas com firmeza: Vamos fazê-la pagar por tudo. Ela achará que conseguiu o que queria, mas estou aqui, vivo. E não vou descansar até ver Beatriz responsabilizada pelos crimes que cometeu. Elisa enxugou as lágrimas, estendendo a mão. Estou com você. É hora de mostrar do que somos feitos. Assim, naquele ambiente simples da cozinha, em meio à madrugada fria, Gabriel traçou os primeiros passos de seu plano. Precisaria de coragem, aliados de confiança e, sobretudo, da verdade. Já não se tratava apenas de herança ou de negócios de família, mas de justiça e honra. A sobrevivência dele se tornou um grito de resistência contra a maldade que se disfarçava de ternura. O próximo amanhecer marcaria o início de uma vingança que exigiria paciência e astúcia, mas que, no final, demonstraria que a força do amor e da verdade poderia superar a crueldade mais sombria. Gabriel passou a noite escondido com Elisa na pequena despensa próxima à cozinha, tentando planejar cada passo que dariam dali em diante. Entre as prateleiras repletas de mantimentos e com as mãos ainda trêmulas pelas lembranças do que viverá, ele mal conseguia crer que sobrevivera ao próprio enterro. Sentia os músculos do corpo doloridos, a garganta seca e um peso enorme na consciência ao imaginar que Beatriz faria o mesmo com o pai dele. Precisava de provas incontestáveis para desmascará-la. Elisa, ajoelhada ao lado dele, segurava-lhe a mão com ternura. Você precisa descansar, Gabriel, sussurrou, sem largá-lo. Seu corpo passou por algo terrível. Ele meneou a cabeça, esforçando-se para manter os olhos abertos. Não posso dormir agora. E se ela vier atrás de mim? Preciso ficar alerta. Ela mordeu o lábio inferior, angustiada. Não há como ela imaginar que você saiu do túmulo. Mas vamos pensar em como colocá-la diante de uma armadilha. Gabriel ergueu o olhar, lembrando-se do diário do pai, que mencionava a adega antiga e alguns segredos que Ricardo guardara ali. Papai construiu um compartimento secreto na adega, destinado a vinhos muito especiais. Talvez a gente possa usar esse lugar para fazê-la confessar. Elisa franziu o senho, curiosa. Compartimento secreto? Eu só ouvi falar por alto. Diziam que Ricardo guardava garrafas preciosas para ocasiões raras. Gabriel respirou fundo. Exato. Ele queria criar um ambiente em que os vinhos pudessem amadurecer em silêncio e segurança. Mas também mencionou que, quando sentia dúvidas sobre alguém, gostava de observar sem ser visto. É possível que haja uma passagem que nos permita ficar lá dentro, invisíveis, escutando tudo. Ela fez que sim com a cabeça. Certo, mas como vamos atrair Beatriz para lá? E, o mais importante, como vamos obter uma confissão? O rapaz bebeu um pouco de água de um cantil guardado na despensa, recobrando parte das energias. Nós podemos criar uma encenação.
Se ela acreditar que o fantasma de meu pai voltou para atormentá-la, pode acabar revelando o crime. Ela é supersticiosa, sempre acreditou em presságios e sinais. Elisa piscou, preocupada. Isso é arriscado. E se ela partir para a violência de novo? Você quase morreu antes. Ele fechou os punhos, sentindo a raiva e a determinação aquecer em seu sangue. Desta vez, não vou me deixar surpreender. Tenho que correr esse risco, ou então ela continuará impune. Com a ajuda de Elisa, Gabriel conseguiu chegar a um quarto de empregados que estava vazio, onde pôde lavar o rosto e trocar de roupa. O dia amanhecia, e eles precisavam agir antes que a movimentação na casa aumentasse. Elisa foi até a cozinha, pegou uma bandeja de café e circulou entre os funcionários para fingir que tudo estava normal. Enquanto isso, Gabriel se esgueirou até o sótão para recuperar o diário do pai, que deixou escondido entre caixas velhas. Precisava reler certos trechos que descreviam a adega. Quando encontrou o caderno e folheou suas páginas, lembrou-se do quanto Ricardo fora minucioso, anotando informações específicas sobre as bases da adega, as passagens e até mesmo alguns mecanismos de abertura. Embora estivesse cansado, Gabriel se sentiu mais forte ao imaginar que o próprio pai, de alguma forma, forneceu um caminho para solucionar aquele crime. No fim da manhã, Beatriz chamou todos os empregados ao salão principal. Ela se postou diante do grande retrato de Ricardo e fingiu uma expressão de luto. Sei que todos estão abalados pela morte de meu enteado, declarou com voz firme, mas precisamos tocar a vinícola adiante. Espero que cada um cumpra suas tarefas normalmente. Os funcionários assentiram, embora alguns trocassem olhares desconfiados. Muitos ali ainda não acreditavam no que acontecerá a Gabriel, tudo pareceu rápido e sem explicação. Elisa tentou disfarçar a tensão, mantendo-se em segundo plano, mas temia ser obrigada a responder perguntas que não sabia como contornar. Ao final da reunião, Beatriz aproximou-se de Elisa, olhando-a de cima a baixo. Você me parece abatida. Sente saudades de Gabriel? Elisa baixou os olhos. Sim, senhora. Ele era muito querido por todos. Compreendo, prosseguiu Beatriz, fingindo empatia. Mas a vida continua. Aliás, preciso que verifique a adega para mim. Planejo fazer um inventário dos vinhos mais antigos e gostaria que tudo estivesse impecável. Pode cuidar disso hoje à tarde? Elisa assentiu. Claro, senhora. Vou pessoalmente. A madrasta se afastou, e Elisa precisou de esforço para não demonstrar qualquer reação. Aquilo soava como a oportunidade perfeita para pôr em prática o plano de Gabriel, já que a própria Beatriz ordenara uma visita à adega. Correu para avisá-lo. Encontrou escondido atrás de um velho biombo num corredor lateral, respirando rapidamente. Ela quer o inventário da adega hoje à tarde. Isso nos dá pouco tempo para preparar tudo, sussurrou Elisa, tentando conter a excitação. Gabriel deu um sorriso confiante. Ótimo! Você começa a organizar as prateleiras e, depois, fica de olho para não deixar ninguém entrar antes de Beatriz. Vou preparar o ambiente para a encenação. Preciso buscar alguns objetos que possam sugerir a presença de papai. Com cuidado, o rapaz conseguiu chegar discretamente até o escritório do pai, onde recolheu uma foto antiga de Ricardo e uma bengala que ele usará certa vez após machucar o joelho. Pegou também uma folha de papel e, imitando a caligrafia do pai, escreveu frases curtas que poderiam confundir Beatriz, algo como eu sei o que você fez. Estou perto. Ao terminar, guardou todo o material no embrulho e seguiu em direção à adega, espiando sempre pelos corredores para não ser visto. A adega ficava no subsolo do casarão, com paredes de pedra e iluminação fraca. O ar ali era fresco e levemente úmido, criando o clima ideal para a conservação dos vinhos. Elisa já estava no local, fingindo organizar as garrafas, mas, na verdade, procurando a tal passagem secreta de que Gabriel falará. Ele se aproximou e a viu deslizando as mãos pelas paredes. Encontrei algo suspeito aqui, murmurou ela, batendo em determinada porção de pedra que soou oca. Gabriel examinou, lembrando das anotações do diário. Deve ser o ponto certo. Podemos dar a volta por trás, onde está aquela estante de barris. Depois de alguns minutos, os dois conseguiram localizar uma fresta que se abria com a pressão adequada no encaixe de metal.
A passagem tinha espaço suficiente para que uma pessoa se escondesse, pelas frestas, observar o interior da adega sem ser notada. Seria perfeito para a emboscada. Vamos deixar algumas pistas, sugeriu Gabriel, colocando o retrato e a bengala em pontos estratégicos. Ele prendeu a folha escrita à mão perto de onde o pai guardava o lote mais especial de vinhos. Quando ela chegar, verá esses sinais e, tomara, se assustará. Elisa concordou, mas tremia um pouco de nervosismo. E se ela simplesmente fugir ou ignorar tudo? Eu vou conduzir a situação. Deixarei a porta principal encostada, fingindo estar ventando, para que ela pense que alguém passou por aqui. Então, farei ruídos por trás da parede, como se fosse um espírito. Se tudo der certo, ela confessará o que fez com o papai e comigo, desesperada. Elisa tragou o ar, confiante, mas ainda apreensiva. Pois bem. Precisamos ser rápidos. Antes que terminassem, ouviram passos se aproximando pelo corredor. Gabriel rapidamente se escondeu na passagem secreta, enquanto Elisa permaneceu no centro da adega, fingindo analisar uma prateleira de garrafas. Era Beatriz. Ela desceu os degraus com passos firmes e parou perto de Elisa, examinando tudo. Então, já começou o inventário? Se precisar de ajuda, pode chamar o Ambrósio para carregar as caixas, sugeriu, observando o local com um toque de impaciência. Elisa fez uma mesura. Sim, senhora. Mas prefiro organizar primeiro os itens que precisam ser catalogados e separá-los para o Ambrósio. Beatriz fez um gesto de aprovação e caminhou para o fundo da adega. Fico feliz que cuide de tudo. Ricardo tinha um cuidado especial com esta ala. Ela pegou um cálice de cristal empoeirado e sorriu de forma estranha, como se recordasse algo. Sabe, às vezes, acho que sinto o perfume dele por aqui. Elisa forçou uma expressão neutra. É natural ter saudade. Nesse momento, a madrasta notou a bengala encostada junto a um barril, algo que não deveria estar ali. Seu rosto se contraiu numa expressão de surpresa. O que é isso? Aproximou-se, reconhecendo o objeto do falecido Ricardo. Mas esta bengala foi enterrada com ele. Elisa fingiu ignorância. Será que alguém a tirou do depósito de quinquilharias? Talvez tenha sido outra que se parecia com a dele. A madrasta ergueu a bengala e a examinou. Não, é exatamente a dele. Veja, aqui está gravado as iniciais RA. Isso não pode estar aqui. Gabriel, observando tudo pela fresta, sentiu o coração acelerar. Precisava aproveitar a confusão de Beatriz. Segurou uma pequena corda que havia preparado e puxou-a, fazendo um rangido surgir no canto oposto da adega, onde havia uma prateleira alta repleta de garrafas vazias. O ruído reverberou, ecoando pelos corredores estreitos. Elisa fingiu susto. Meu Deus, o que foi isso? Beatriz ficou pálida. Não sei. Pode ser apenas o vento, mas aqui embaixo quase não circula ar. Ela se dirigiu à origem do barulho, vasculhando o local. Ao afastar uma das prateleiras, deparou-se com o retrato de Ricardo, apoiado contra a parede. Que brincadeira de mau gosto é esta? O rosto dela assumiu uma expressão de raiva e temor. Elisa escondeu um leve sorriso ao ver que o plano funcionava. De súbito, Gabriel fez soar mais um ruído, dessa vez arranhando a parede para simular passos. Beatriz recuou, pressionando a bengala contra o corpo. Quem está aí? Ao não obter resposta, ela notou um papel caído perto do retrato e o pegou. Leu as frases que Gabriel escreveu imitando a caligrafia do pai: se acha que escapou, engana-se. Sua hora chegará. Beatriz soltou um grito surdo, recuando assustada. Os olhos dela se encheram de pavor. Não pode ser, exclamou, a voz falhando. Você morreu, Ricardo. Morreu. Elisa conseguiu encenar uma surpresa convincente. Senhora, está tudo bem? O que significa esse papel? Beatriz respirava ofegante, as mãos tremendo. Não significa nada. É algum truque de mau gosto. Então, rapidamente, olhou para Elisa de forma desconfiada. Você está envolvida nisso? Onde conseguiu esta bengala? Elisa tentou manter a calma. Eu não sei. Estava catalogando as garrafas quando a senhora chegou.
O desespero de Beatriz foi crescendo. Ela agora falava sozinha, como se tentasse racionalizar os acontecimentos. Ele não pode ter voltado. Eu me certifiquei de que tudo corresse bem. O médico, o veneno, a doença repentina. Ninguém desconfiou. Enquanto pronunciava essas frases, andava de um lado a outro, sem medir as palavras, permitindo que Elisa escutasse a confissão. Eu apreciei a herança porque Ricardo não queria mudar o testamento. Ele me obrigou a tomar uma atitude drástica. Gabriel assistia pela fresta, cada parte do plano funcionando melhor do que imaginara. Ainda faltava a menção ao que ocorrerá com ele, mas a madrasta já revelava que aceleraria a morte de Ricardo. Precisava levá-la além. Novo arranhão na parede. Beatriz se virou de supetão e gritou: "Pare com isso! Onde você está?" Sem que ela visse, Elisa conseguiu deslizar alguns passos em direção à saída, pois precisava fazer com que a mulher acreditasse estar sozinha com a assombração. Gabriel, por sua vez, abriu aos poucos a porta secreta e, de dentro da penumbra, falou com a voz embargada: "Você me roubou a vida, Beatriz." A madrasta soltou um grito de horror, derrubando a bengala no chão. "Não. Você não pode ser Ricardo." Gabriel não se mostrou por completo, mantendo apenas parte do corpo oculta pelas sombras da passagem. "Você me traiu. Agora carrega este peso na consciência." Achou que sairia impune? Ela tremia, gaguejando. Eu fiz o que precisei. Ele não quis me deixar nada. Sempre privilegiou o filho dele, sempre teimou em manter a propriedade em nome de Gabriel. Você não me deu escolha." O rapaz, de dentro do esconderijo, insistiu, tentando levá-la a confessar também o enterro forjado de Gabriel. "E quanto ao garoto? Você fez o mesmo com ele? Qual foi a sua escolha?" Beatriz agarrou os cabelos com as duas mãos, como se estivesse à beira de um colapso. "O garoto, sim, e enterrei aquele tolo vivo. Precisava garantir meu lugar e não podia deixar testemunhas. Mas ele morreu, não há como voltar. Eu mesma vi o caixão descer a cova." Elisa, que ainda observava a cena, sentiu um arrepio ao constatar que Beatriz confessou tudo claramente. Gabriel respirou fundo e, então, emergiu das sombras, sujo e com o rosto ainda marcado pela provação recente, mas vivo. "Não, Beatriz. Eu estou aqui." Ela recuou, os olhos se arregalando de horror. Você não pode estar vivo. Isso é impossível." Ele a encarou com uma fúria contida. "O impossível aconteceu. Eu escapei do caixão que você preparou. E agora tenho a sua confissão." Num ato desesperado, Beatriz virou-se para tentar fugir, mas tropeçou em algumas garrafas deixadas no chão, esbarrando numa lamparina antiga que iluminava a adega. O objeto balançou e caiu contra o barril de vinho, que, por sua vez, se partiu com a pancada, espalhando líquido. Uma faísca se formou e, num instante, as chamas se alastraram pelo local. O fogo consumiu madeiras antigas e outras lamparinas, criando labaredas que engoliam tudo. Elisa correu para acudir Gabriel. "Precisamos sair daqui." Beatriz, em pânico, tentou agarrar a bengala caída, mas as chamas já bloqueavam a saída principal. Num movimento brusco, ela correu para o outro lado, sem notar que o caminho estava tomado pela fumaça. Gabriel quis estender a mão, mas percebeu que, se tentasse salvá-la, ambos morreriam. O calor se tornará insuportável, o ar carregado de fuligem. Elisa puxou Gabriel pela camisa. "Vamos embora. Não podemos fazer mais nada." O rapaz relutou por um instante, mas concordou. "Rápido, venha por aqui." Apontou para a passagem secreta que conhecia, que levava a um túnel estreito. Com muito esforço, os dois conseguiram atravessar, tossindo e protegendo o rosto do calor atrás deles. As chamas rugiam, devorando barris e prateleiras. Quando finalmente chegaram a uma saída lateral, entraram em um pátio externo, recuperando o fôlego. As labaredas subiram pelos vãos de ar da adega, começando a alcançar o piso superior do casarão. Funcionários gritavam, corriam para buscar água, enquanto a fumaça invadia as janelas. Gabriel e Elisa, exaustos, se ajoelharam no chão do pátio. "Beatriz, ela ainda está lá?" sussurrou Elisa, engasgada pela fumaça. Gabriel observou as chamas.
Ela provocou o próprio fim. Não há como salvá-la de si mesma. Em poucos minutos, a destruição se alastrou, deixando o casarão parcialmente comprometido. Alguns empregados conseguiram debelar o fogo no restante da casa, mas a adega se transformou em ruínas fumegantes. E, no meio dos escombros, encontraram o corpo de Beatriz, carbonizado, agarrado a um pedaço de madeira, como se até o último instante se recusasse a abandonar o que tanto cobiçava. Gabriel foi amparado por Elisa. Mesmo cansado, sentiu alívio por ter sobrevivido e por ver, finalmente, a justiça acontecer, ainda que de forma trágica. Não desejava a morte de Beatriz, queria que ela pagasse pelos crimes. Mas compreendia que o destino traçou aquele desfecho cruel, refletindo o quanto a ganância e a obsessão podiam destruir alguém. Nos dias que se seguiram, o vilarejo de Santa Aurora testemunhou a força de Gabriel ao iniciar a reconstrução da vinícola. Ele utilizou as partes ainda sólidas do casarão para manter a produção, contando com a ajuda dos funcionários leais ao seu pai. As investigações, conduzidas pela autoridade local, confirmaram que os laudos de óbito de Ricardo e Gabriel haviam sido forjados, o que derrubou qualquer dúvida sobre a vilania de Beatriz. A verdade veio à tona, encerrando meses de incerteza. Elisa permaneceu ao lado de Gabriel, auxiliando em todos os aspectos da reconstrução. Com o tempo, a cumplicidade entre eles se intensificou, tornando-se um romance sincero, nascido em meio à dor, mas fortalecido pela coragem de ambos. Ela cuidava dos detalhes administrativos e o ajudava a cumprir o sonho de Ricardo, transformar a vinícola em um lugar de prosperidade e harmonia. Certa tarde, quando as folhas das parreiras balançavam ao vento, Gabriel subiu até a colina que abrigava o túmulo do pai. Carregava um buquê de flores silvestres. Ajoelhou-se em frente à lápide, sentindo o coração ser tomado por uma saudade profunda, mas também por um senso de dever cumprido. Pai, murmurou, depositando as flores na sepultura, finalmente, fiz justiça. Queria que você estivesse aqui para ver a colheita deste ano. Vou honrar tudo o que me ensinou. Ao lado dele, Elisa depositou um pequeno ramo de ervas perfumadas, simbolizando a renovação. Num gesto suave, apoiou a mão sobre o ombro dele. Ricardo ficaria orgulhoso. Gabriel sentiu as lágrimas rolarem. Lembrou-se de quando o pai o ensinou a cuidar das videiras, de quando gargalharam ao pisar as uvas pela primeira vez. Pensou também em como ele confiava na pessoa errada, mas, mesmo nos últimos dias, deixou pistas para que o filho encontrasse a verdade. Levantando-se, Gabriel enxugou as lágrimas e abraçou Elisa. Juntos, eles desceram a colina, sentindo o ar puro do campo encher-lhes os pulmões. Os vizinhos se espantavam ao saber dos detalhes sórdidos, como o enterro vivo de Gabriel, que superava a morte com uma determinação quase sobrenatural. Muitos passaram a chamar a antiga vinícola de uma fazenda renascida, pois acreditavam que, assim como Gabriel emergiu de um túmulo, aquela terra também floresceu após o fogo e a destruição. Nas semanas seguintes, as videiras brotaram com vigor, como se a natureza entendesse o renascimento que ocorrerá ali. Gabriel investiu em melhorias, recuperou parte do casarão, ergueu um novo espaço de convivência para os funcionários e, acima de tudo, resgatou a memória de Ricardo em cada garrafa produzida. O nome da vinícola foi mantido, em honra ao pai, que dedicou a vida inteira àquele projeto. A vida seguiu, mas não sem cicatrizes. Gabriel carregava lembranças vívidas da madrugada sufocante em que despertou dentro de um caixão, e Elisa jamais esqueceu o momento em que acreditou tê-lo perdido. Contudo, da dor, eles construíram uma força inabalável, e o amor entre eles se tornou a base para seguir adiante. De certa forma, aquele sentimento provava que, mesmo diante da maior escuridão, a luz sempre encontrava um caminho. Certa noite, depois de um dia exaustivo na colheita, Gabriel e Elisa se sentaram num banco de madeira perto do parreiral. A lua estava clara, iluminando as plantações, e uma leve brisa refrescava o ar. Ela recostou a cabeça no ombro dele, sentindo o cheiro do mosto fresco. "Lembra de quando éramos crianças?", perguntou, com um sorriso tímido. "Você corria entre as parreiras, e eu tentava te alcançar. Fiquei exausta, mas você parecia imbatível." Gabriel riu, as lembranças lhe aquecendo o peito. "Sim. Eu adorava explorar tudo, inventava histórias de cavaleiros e princesas. Nunca achei que viveríamos algo tão terrível na vida real." Ela sentiu, apertando a mão dele. Ainda bem que, no fim, a verdade prevaleceu.
Eles permaneceram em silêncio por alguns instantes, contemplando o céu estrelado. Havia paz nos olhos de ambos, mesmo depois de tantos traumas. Gabriel sentiu o desejo de honrar a memória do pai, mas também de recomeçar ao lado de Elisa, construindo uma família que respeitasse os valores que Ricardo sempre defenderá: honestidade, generosidade e amor pela terra. Pouco antes de subirem para o casarão, Gabriel pegou a mão de Elisa e olhou-a nos olhos. Obrigado por ter ficado ao meu lado. Eu não teria sobrevivido sem a sua coragem. Ela sorriu. Sempre estive, estou e estarei aqui. Não importa o que aconteça. Com aquela promessa, encerravam-se os capítulos mais sombrios de suas vidas, dando lugar a um novo ciclo. O medo que outrora dominara o casarão fora consumido pelas chamas, junto com a vilania de Beatriz, e, das cinzas, nasceu uma esperança sólida e verdadeira. Gabriel aprenderá na dor o valor da perseverança, e Elisa descobrirá em si mesma uma força que jamais imaginara ter. Agora, a vinícola voltava a pulsar com vida, trabalhadores dedicados e vinhos de qualidade inigualável. As videiras balançavam ao vento, parecendo saudar a memória de Ricardo e celebrar o renascer de Gabriel. O vilarejo, antes assustado com as tragédias, passou a olhar para aquela família com admiração, comentando que, mesmo depois do tempo sombrio, o sol sempre encontrava brecha para brilhar. Assim, a justiça se fez. O fim de Beatriz fora trágico, mas inevitável, pois ela mesma cavou o próprio destino. Gabriel e Elisa, unidos pelo sofrimento, celebraram o triunfo da verdade, confiantes de que jamais se deixariam levar pela escuridão da traição. Olhando à distância o casarão parcialmente restaurado, pareciam ouvir o riso sereno de Ricardo, ecoando entre as parreiras numa noite de lua cheia, confirmando que a luz do amor era capaz de vencer até a morte. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.